Fala, André. Seja bem-vindo ao Papo com Café e muito feliz por te receber, muito feliz por ter aceito o convite, André. E eu espero que esse Papo com Café possa ajudar os instrutores na sua profissão, no seu dia a dia, André. Seja bem-vindo ao Papo com Café. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder falar para a nossa categoria, né? E estamos à disposição do que vocês quiserem saber, perguntar, fiquem à vontade, que a gente está aqui para responder. André, primeiramente eu quero te perguntar quem é o André? Bom, André Silva, 48 anos, instrutor de autoescola desde o ano 2000, final do ano 2000. Eu comecei a trabalhar lá em Pelotas, na região sul. Trabalhei no CFC União, dei aula lá comecei no caminhão, ônibus, depois passei para moto, passei para carro. Aí, em 2003, me afastei, tive uns 3 meses fora. Voltei de novo em 2004, estive trabalhando no CFC Canguçu. Depois retornei para o CFC União, onde fiquei até 2012, quando participei da eleição como membro da diretoria do sindicato. Em 2012 eu assumi, em março de 2012, eu assumi o sindicato à base de Pelotas. Em 2016, com a renúncia do antigo presidente, eu assumi a presidência no mandato, final de mandato, né? Eu fiquei 2 anos cumprindo esse final de mandato. 2017, eu fui eleito pela primeira vez presidente do sindicato, que estou até agora. André, qual é o sindicato que representa os instrutores de trânsito e que tu está à frente, né, como presidente? Bom, o SEACOM, ele não representa só esta categoria, nós representamos 12 categorias, tá? Mas, assim, praticamente 50% da nossa diretoria é formada por instrutores ou atendentes, então, trabalhadores de centro de formação de condutores. Ah, legal. O Fica em SEACOM está Porto Alegre, André? completando... Fica em Porto Alegre. O SEACOM, este ano, em outubro, 28 de outubro, vai completar 35 anos. Lucas, assim, ó, para te ter uma ideia, lá em 2016, quando eu assumi o SEACOM, nós tínhamos 8 subsedes em todo o estado, tá? E mais Porto Alegre, tá? Então, nesse período de 2016 até 2017, quando teve a reforma trabalhista, o que aconteceu? O sindicato foi encolhendo, e nós fomos fechando as subsedes, porque sem recurso a gente não conseguiu manter todas as subsedes. E aí ficamos só com a sede central, que é Porto Alegre, onde nós temos a sede central aqui no centro e temos também uma sede campestre lá na zona sul de Porto Alegre, próximo à Restinga. Ô, André, deixa eu te perguntar, e eu vou te fazer aqui, até peço desculpa se for de leigo, né, porque eu acho que esse assunto, né, que a gente traz à tona aqui, né, e vem conversar no Papo com Café, sobre a categoria dos instrutores, né, sobre alguém que ajuda, né, a ter a montar o dissídio, né, ter chegar num acordo entre o sindicato dos CFCs, né, e também dos instrutores, né. Tu está falando de subsede. Deixa eu ver se eu entendi e me ajuda, por favor, se eu estiver enganado. Quando tu te refere a subsede, nesse primeiro momento, né, tu está te referindo a algumas unidades que ficavam espalhadas no Rio Grande do Sul, algumas cidades, para ajudar os instrutores daquela região. Isso é como se fosse um escritório, é isso? Exatamente. Na realidade, assim, ó, nós tínhamos subsede em Caxias, tá? Que atendia não só os instrutores, todas as categorias que o sindicato atendia. Perfeito. Tá?
Aí, Novo Hamburgo, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Santo Ângelo e Cruz Alta. Essa nós tínhamos subsedes nossa, com um diretor nosso representando e ajudando em tudo que fosse possível. E nós tínhamos também parcerias em 3 cidades, Taquari, Teutônia e Montenegro. Isso tudo reduziu com a reforma trabalhista, a não obrigatoriedade da contribuição, o sindicato foi diminuindo, ficando sem recurso, e em 2019 a gente acabou encerrando as atividades em todas as subsedes e ficou só em Porto Alegre. Entendi. Então, hoje, qualquer instrutor do estado, basicamente, ele é atendido pela região, pela matriz, digamos assim, aqui de Porto Alegre, que é onde vocês ficam aí no centro, é isso? Exatamente. Para te ter uma ideia, na época, nós tínhamos em torno de 25 pessoas trabalhando em todo o Rio Grande do Sul. Entendi. Hoje nós temos 4 São para 4. atender todo o Rio Grande do Sul. Entendi. São 4 pessoas que atendem. Essas Exatamente. sedes, elas eram do sindicato? Elas são próprias ou são alugadas? Não, a maioria era alugada. Entendi. Nós temos imóveis em Novo Hamburgo, Caxias. Esses Entendi. aí são imóveis nossos. Que estão fechados, só. Estão fechados. Tá. As outras são todas alugadas. Entendi. Eram alugadas. Sim, sim, sim. E aí foi reduzindo, e hoje o sindicato deve contar com o presidente, vice... Presidente, o vice, o tesoureiro e o secretário-geral. E o secretário-geral. A gente falou um Exatamente. pouquinho antes do advogado, ele presta serviço? Não. Sim, nós temos um escritório que presta serviço para nós. Nós temos um contrato. Qualquer coisa que chegue para nós aqui, uma demanda, vamos supor, tem um CFC que não está pagando hora extra. Aí a gente, o que faz? Notifica extrajudicialmente. Se não tiver um retorno, aí a gente entra com alguma ação. Entendi. André, a gente pode falar um pouco do dissídio, André, para esclarecer uma coisa, acho que pode ser? Chegaram algumas perguntas aqui, e aí eu vou te fazer bem como foi me feita a pergunta, tá? E aí talvez a gente até precise interpretá-las um pouquinho, tá? Tá bom. Primeira pergunta é: queria que tivesse você melhor no sindicato. Dou aula. Tá. Dou aula na categoria B, dou aula na categoria profissional e também na categoria e também aula teórica. A pergunta desse instrutor é: a remuneração dele, ela é enquadrada em qual item de acordo com o dissídio? Se ele dá aula em todas as categorias, teria que ser no maior valor. Vamos supor, hoje o maior valor é da categoria de profissionais, né? Que é maior que o teórico também, né? E maior que as outras. Seria nessa categoria que ele deveria ser enquadrado. Entendi. Outra pergunta que veio aqui para a gente já ir esclarecendo. O aumento desse ano... Tá. Primeira pergunta. Quando que é o aumento que tem o acordo, né? E a partir de qual data dali para frente existe o aumento que eles sentem de fato no contra-cheque? Eu não sei se tem algum período para isso. Tá. Lucas, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a falar como é que funciona para nós fazer a convenção coletiva. Ótimo. Tá? O primeiro passo, em novembro, a gente publica um edital convocando as categorias a participarem de uma assembleia, tá? Que é publicado no Correio do Povo, que é um jornal a nível estadual, né? E a gente coloca também no nosso site. Dentro dessa assembleia, que é feita em dezembro, tá? Convocamos em novembro, em dezembro nós realizamos a assembleia, tá? Posso retirada esse meio termo, não sei se eu te interrompo, que eu acho que para pegar não fugir o fio da ninhada. Quando tu diz que é feito um edital,
é para comunicar os associados, é isso? Não, comunicar toda a categoria. Sim, a categoria. Ah, tá. A categoria dos instrutores, tá. Isso, não precisa ser associado. Para participar da assembleia, basta tu ser da categoria. Tu não precisa ser associado para participar. Tá? Aí foi lançado o edital, em novembro e dezembro a gente realiza a assembleia. Dentro dessa assembleia, a gente tira a pauta de reivindicações. Tá? Só que o que acontece? Mesmo a gente publicando no site, publicando no jornal, eu coloco no grupo dos instrutores, o pessoal não vem participar. Tá? E aí, quem vem, a gente monta a pauta e envia. Depois disso, tá com a pauta pronta, enviamos uma carta convite para o sindicato patronal para ele participar das negociações e para ajuizamento do dissídio. O que acontece? A gente ajuiza o dissídio, mas tem que ter a concordância do sindicato patronal. Senão, o que acontece? O dissídio, se nós não chegar num acordo até a database, tá? Esse dissídio vai para julgamento. Tá? A gente até ganha aqui um aumento. Tá? Vamos supor, geralmente os juízes dão, os desembargadores dão a inflação do período. Só que como não teve a concordância dos dois sindicatos, o sindicato patronal recorre para Brasília, para o Supremo Tribunal do Trabalho. E aí o que acontece? O dissídio é extinto. Aquele ano não tem aumento. Entendeu? Então, por isso que às vezes, porque o sindicato aceitou. Nós fomos até onde dava para ir. Onde não, a gente viu que não avançava mais, a gente teve que recuar para o pessoal não ficar sem o aumento aquele ano. É isso que acontece. E aí a revolta de muitos, mas o pessoal não conhece os trâmites legais que tem que passar para ter a convenção coletiva. Entendi. Aí, voltando à pergunta do rapaz ali, a nossa database é 1º de fevereiro, tá? Então, a gente tem todo o mês de fevereiro para fechar a convenção. Fechou a convenção no mês de fevereiro, e o salário de março, tá, já vem reajustado. Entendi. Então, na verdade, fevereiro é feito o reajuste, né? Depois que Isso. Março já é para vir reajustado. Acontece às vezes, eu imagino, né? Que por ter idas e vindas, né? Um recorre e assim vai postergando um pouquinho de demorar para sair esse dissídio. Sim. Acontece, já aconteceu, acho que os últimos... O ano passado não aconteceu isso, porque a gente começou a negociar em dezembro, porque a gente tinha muita coisa ligada à pandemia, muita cláusula ligada à pandemia, que a gente tinha que retirar da convenção, né? Então a gente começou a negociar bem antes. E outro fator também, trocou o sindicato, o presidente do sindicato patronal, né? Hoje não é mais o Edson Cunha, é o Cecim, né? É o Vilney. E foi uma negociação mais amigável, menos brigada, como os outros anos sempre foi, né? Então, entendi. Essa parte melhorou um pouco, né? Entendi. O relacionamento entre os sindicatos, desta vez, foi melhor. Foi melhor. Não que antes não era. Cada Sim. um, é aquela história, cada um senta na mesa e puxa para o seu lado, né? A gente Entendi. Puxa para nós, eles puxam para eles e tal, e fica nesse embate. Eu considero que esse ano foi uma boa convenção, Lucas, porque assim, o que acontece? Lá em 2013,
eu já fazia parte do sindicato, só que não era nem vice-presidente nem presidente, eu era apenas diretor de base. Quando foi instituído o auxílio alimentação, porque não é vale alimentação, é um auxílio alimentação prêmio assiduidade, certo? Uhum. Eles colocaram que para te receber o auxílio, tu não pode ter falta, tá? E pode ter um desconto de até 20%, certo? Aí eu venho anos a anos tentando tirar esse prêmio assiduidade, né? A nossa ideia sempre foi o quê? Colocar por dia trabalhado. Trabalhou, tem direito. Não trabalhou, não ganha, né? E o desconto, que até o ano passado era de 20%, nós conseguimos reduzir para 10% a partir desse ano. Entendi. Vamos lá. Gente, vocês que estão vendo, eu sei que tem muitos instrutores novos. A gente está falando com o André Silva, ele é presidente, né, do SIACOM, é o sindicato que representa a categoria dos instrutores. Existem outras categorias, mas em especial aqui dos instrutores, e a gente está falando, né, sobre o acordo, sobre o dissídio, né, sobre a convenção que tem lá a database em fevereiro. E aí, diante disso, sempre gera algumas perguntas, né, de muitos instrutores que não sabem como funciona. E diante disso surgiu a minha ideia, bom, se eu recebo muitas perguntas dos instrutores não sabendo como funciona, como eu vou fazer? Eu vou convidar o André, né, para vir aqui, então, tirar essas dúvidas. O André respondeu ali de antemão já 2 perguntas, algumas que eu recebi, né, para repassar ao André, e eu vou só aprimorar um pouquinho, André, aprimorar no sentido de fazer com que, porque muitos ainda não são instrutores, apenas têm a formação. E muitos instrutores chamam, né, André, de vale alimentação. Eles não se dão conta que, na verdade, não é um vale alimentação, né? Para que eles recebam, precisa uma contrapartida. Essa contrapartida é não faltar, não ter atraso. E é isso, né, André? Não estou falando errado. É isso aí. Assim, ó, o que acontece? As faltas justificadas não pode haver o desconto, tá? Se a falta for justificada, tu recebe integral. Se tu chegou atrasado e a empresa deixou tu trabalhar normalmente, também não pode ser tirado o auxílio, certo? Agora, se for uma falta assim, hoje eu não vou trabalhar, não vou, não justifico, não aviso, vai ser descontado o auxílio alimentação. Vamos lá. O Lucas não veio trabalhar. O Lucas tem aula às 7 da manhã e ele chegou hoje, o Lucas chegou hoje às 7h15 da manhã. Não dei aula das 7 da manhã, porque cheguei atrasado, enfim, o aluno foi embora, o CFC resolveu lá o problema, né? E eu comecei a dar aula às 8 horas da manhã. Eu recebo no mês seguinte esse auxílio alimentação? Recebe. Recebe porque a empresa deixou tu continuar o trabalho. Tu não faltou aquele dia. O atraso por si só não tira isso. Não. Só se tu faltar o dia completo sem justificativa. Tá. Lá no dissídio, se não me falha a memória, posso ter interpretado errado. Ali fala se eu atrasar. Posso não, talvez pelo que está explicando, eu acho que eu entendi errado lá. Pelo que, quando eu chego atrasado, o empregador tem o direito de descontar o dia do auxílio, não? E quando eu falto o mês todo. Não, só pode descontar se tu faltar o mês todo. Perfeito. Se eu faltar o dia todo. Se tu faltar o dia todo, ele desconta o mês inteiro. Entendi. Aí vai de CFC para CFC claro, também. Não, eu digo, claro, perfeito, mas eu digo pelo que está no dissídio. Se eu cheguei 7h15, o CFC me deu uma advertência, mandou para casa, perdeu. Eu não peguei o trabalho, eu perdi o auxílio do mês seguinte, mês inteiro. Exatamente. Perfeito. Correto. Acho que está esclarecido, André. Eu, de uma forma leiga, eu fui botando elementos que imaginando que o pessoal que está vendo também, né?
Na realidade, assim, ó, Lucas, o que eles alegam para fazer desta maneira, e todo ano, quando a gente tenta tirar essa assiduidade plena, o que eles alegam? Se eles tirar, não vai ter o comprometimento do instrutor, entendeu? Eu vou perder um dia só do auxílio, não vai fazer diferença para mim. Por isso que eles não deixam a gente tirar o prêmio assiduidade. Então, aí tu vai ter o comprometimento de não faltar. O que não tem nada a ver eu ficar doente. Fiquei doente, né? Apresentei um atestado, tá justificado, que nem tu disse. É isso. Tá justificado e tu recebe teu auxílio normal. Legal, show. O piso e o reajuste esse ano foi de 6%, é isso? Deixa eu confirmar aqui para ti, porque eu Tá, não não, tenho. tranquilo. Enquanto tu vai dando uma pesquisada, e eu tô falando isso porque a gente participa de grupos, né, de Santa Catarina, do Paraná também, e aqui no nosso estado é uma categoria, né, que mais recebe, pelo menos do sul do Brasil. Eu desconheço outros estados, mas do sul do Brasil. Olha, Lucas, eu vou te dizer assim, eu não vou te dizer que é o melhor salário do Brasil dos instrutores, mas é um dos melhores. Entendi. Tá? Hoje, deixa eu confirmar aqui. O piso, eu acho que está em 2.700, alguma coisa desse tipo. 2.701 categoria AB e 2.710 categoria profissional. 2.701 com 60 e 2.710 com 40. Os diretores, 2.934 e os atendentes, 1.848. Seriam mais ou menos esses valores 6% aí. foi reajustado em fevereiro. Então, se eu pegar o reajuste, eu pego esse valor, diminuo 6%, né? Eu sei quanto que eu recebi o ano passado, né? Ou digamos antes da convenção, e a partir desse ano, o valor que eu recebo é esse já reajustado. É isso, né? Isso. Certo. Lucas, se eu te disser que eu te perdi aqui. Achou? Acho que achei. Achei. Não, show de bola. Aqui a gente faz ao vivo, né? Não tem problema, é genuíno, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. O pessoal tá acostumado. Assim, ó, eu acho que a gente poderia ganhar mais, tá? Só que tem do outro lado também um negociador e eles não deixam, né? E hoje em dia eu vou te dizer assim, ó, a maioria das negociações, porque eu não negocio só o Centro de Formação de Condutores, cara, é INPC e nada mais. A grande maioria. Ganho real, eu consegui em uma ou duas categorias só esse ano. Sim, entendi. O resto... Ô, André, uma outra dúvida aqui de um instrutor. Ali na convenção, ele leu, né, que tem um salário que é um salário mínimo da categoria. Ele não pode receber menos do que o valor que está ali pré-estabelecido em acordo. É isso, né? Para 220 horas. 220 horas. Mas ali também está escrito por hora. E isso gera dúvida, porque às vezes, André, volto a dizer, né? Eu não sei qual foi a realidade de quem perguntou, né? Eu também não sei de fato se o entendimento dele é o mesmo que eu estou tendo aqui, tá? Então, eu vou tentar entender essa pergunta para tentar te fazer ela de uma forma que a gente possa colaborar com todos, sem criar atrito, briga, porque não é essa a intenção. Eu entendi que ele recebe, num CFC, o valor por hora trabalhada. E ele, se trabalhar, por exemplo, 100 aulas, ele vai receber o valor equivalente a 100 aulas. Às vezes, não chega no piso, ele recebe só a quantia de 100 aulas. O que eu entendi da pergunta foi isso. A minha pergunta é, isso é válido? Isso é assim mesmo?
Aí assim, aí nós temos que ver como é que é o contrato de trabalho dele. Se é um contrato mensal ou se é um contrato horista. Ah, entendi. Existe Tá? contrato Se horista. ele, exatamente. Se ele for contratado para 220 horas mensal, independente dele trabalhar as 220 ou não, ele vai receber o piso. Entendi. Agora, se ele for contratado como horista, ele vai trabalhar, vai receber só as horas trabalhadas. E isso vai estar explícito no contrato de trabalho, na Ah, carteira de trabalho. Vai estar escrito lá, horista, sei lá. contrato, no contrato de trabalho dele vai estar especificado. Mas se ele não tiver aula, ele não precisa ficar no CFC, ele pode ir para casa, ele só vai estar lá para poder Não, atender, é isso, pode né? ir para É casa. como se fosse um free, Isso, né, André? É isso? exatamente. Ah, ele pega a agenda o dia anterior lá, ó, tenho aula das 7 da manhã até as 9. 10 e 11 eu não tenho, meio-dia eu tenho. Entendi, Vai receber aquelas 3 horas. entendi. E outra coisa também que a pessoa, porque às vezes eles falam, porque eu dei 8 aulas em 7 horas. Ok, tu não é trabalhado, tu não é contratado por hora, Por hora aula, por aula. Tu é por hora. contratado por hora. Claro. Isso aí confunde também muito o pessoal. Sim, por causa do intervalo. Como uma aula tem duração de 50 minutos, né? Na cabeça deles Exatamente. por exemplo, é 8 horas. Tá, é 8 horas de trabalho. É 60 minutos. Então, tu pega 10 minutos, tu vai somando, tu dá mais uma hora a aula, né? É isso, mais ou menos, né, André? Mais uma hora aula. Exatamente. Beleza. Uma pergunta que chegou. André, quando tu é instrutor de trânsito há muito tempo, existe alguma coisa ou algum benefício para a aposentadoria? Tem muitos instrutores se aposentando já, né? Cara, assim, ó, eu tive o privilégio de trabalhar com os instrutores mais antigos lá de Pelotas, né? Então, não tem benefício nenhum. Tu te aposenta normalmente como todo mundo. Não tem tempo menor. E ainda mais agora com a reforma da Previdência em 2017, que praticamente arrebentou com a gente. Né? Entendi. Não, Quando tu diz que diminuiu, que arrebentou, é que tirou, entre aspas, algumas garantias. aumentou. Não, na realidade, aumentou o teu tempo de trabalho, né? Entendi. Tá, entendi. Porque antes da reforma, tu te aposentava com 35 anos, trabalhou 35 anos, te aposentou, ok. Hoje não. Se Entendi. tu não tiver os 35 anos de trabalho mais a idade, tu não vai te aposentar com 100%. Entendi. Galera, tá gostando do Papo com Café? Não esquece, te inscreve no canal, me dá o like nesse vídeo, porque o YouTube entende que é relevante e é genuíno, tá? É genuíno. Podem ter certeza que quando eu monto e quando eu convido os convidados, né, é pensando para a gente ter conhecimento, né? E quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais dados eu tenho, melhor a minha escolha, né? Mais tranquilo também eu posso trabalhar, tá? Então essa é a ideia. E a ideia de convidar o André aqui do SEACOM não é criar atrito, não é criar tumulto, pelo contrário, né? Eu sempre fui muito bem recebido, muito bem tratado, né? Tanto pelo Síndice FC, me dou muito bem, inclusive, né? Com o Cecim, com o Edson e com muitos proprietários. Minha vida foi feita, né? Profissional, dentro do Centro de Formação de Condutores. Mas a minha intuito do canal é tirar dúvidas dos instrutores, né? Porque é um canal para instrutores e eles me perguntam. E tem coisas que eu realmente não sei, que eu tenho que ir atrás. E aí, para que eu não responda talvez algo que não é, até sem sentido, o André está aqui, né, respondendo, assim como tanto o Edson esteve presente, né? Eu fui ao Síndice CFC, quanto o Cecim também, né? Então eu vou fazer alguns assuntos um pouco variados, que é para todo mundo poder entender, né? Além de umas perguntas, eu vou misturar com algumas perguntas que eu trago aqui, que eu preparei para o André, para ele poder nos ajudar também. E a pergunta agora, André, é:
qual é o tempo máximo que o instrutor tem, ou o limite, né, entre um turno e outro, manhã e tarde, André? Tá, assim, ó. A jornada de trabalho ela pode ter um intervalo de 2 horas, tá? No máximo 4 horas. O mínimo é 2. Aí depende, porque com a reforma trabalhista em 2017, isso mudou muito, né? Pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, né? Aí depende como ficou ajustado no contrato de trabalho. Entendi. Mas, Resumindo, é o acordo entre o trabalhador e o empregador se exato. ajusta à contratação, é isso, né? O ideal sempre é no mínimo 1 hora, né, o Lucas? Pode Que passar de 4 ou não pode? Não, o Não intervalo é pode. no máximo 4 horas. Trabalhei até meio-dia, eu posso voltar no máximo às 4 da tarde, eu tenho que retornar às atividades. Exatamente. Outra coisa também, Lucas, que acontece muito, tá? Que não pode, tá? Acontece e não pode. Acontece bastante e não pode. Manda ver. Eu sei porque chega denúncias para nós aqui, né? Manda O ver, que que André. acontece? O que que acontece, Lucas? Tu trabalhou 7, 7 e 8 da manhã. Aí tu não deu aula às 9. Aí tu voltou às 10 e às 11. Tá? Meio-dia encerrou a tua jornada de trabalho. Aí tu tem aquele intervalo que pode ser de 2 a 4 e retornar lá no final. Essa aula das 9 horas, ela está dentro da jornada de trabalho. Perfeito. Né? E isso Porque tu acontece está muito. disponível ao CFC, é isso, né? Exatamente. Então tu tem que ganhar por essa hora. Assim como a contratação não é por hora que o instrutor acha que é, Sim. também esse período que o aluno não vem, por exemplo, ou que o aluno Se o aluno desmarca por faltar, atestado. tu tem que receber a tua hora trabalhada. Entendi. Tá? Entendi. E acontece bastante isso, do pessoal não mesmo? querer colocar essa hora vaga na jornada de trabalho. Ah, mas tu não trabalhou? Não trabalhei, mas eu estava à disposição. Claro. E outra coisa, o que é bom fazer? Tu não tem aula naquele período, fica dentro da autoescola. Claro. Às vezes, eu tenho que levar o carro no posto, Sim. eu tenho que fazer tal. Aproveita esse período que tu não está Claro. dando aula, que está dentro da tua jornada de trabalho para fazer alguma coisa. Dá baixa nas aulas, confere as licenças, né, para não ter erro, lançamento errado, porque não pode, né? Dá uma organizada no carro também, né? É isso, né, André? Tu está à disposição da empresa, então fica na empresa para resolver as tuas pendências. Muito acontece isso, André. Bastante. Sério, cara? Olha, para mim é Cara, assim, novidade. ligam direto para cá para cobrar isso. Nesse caso, Direto. quando ligam para aí, tu faz contato com o proprietário ou não? Não tem essa ligação direta para não envolver o Cara, proprietário? geralmente a gente tem o e-mail direto do CFCs, a gente manda uma notificação extrajudicial via e-mail. E aí eles dão o retorno, a explicação. Entendi. Né? Aí, se for convincente ou conseguir provar que não está acontecendo a irregularidade, ok. Agora, já aconteceu também, Lucas, do pessoal mandar prova que estava fazendo errado. E aí a gente entra com a ação na justiça, né? Entendi. É uma relação trabalhador. Lucas, sempre em primeiro contato, né, e na minha vida profissional, sempre foi muito transparente. Quando eu tinha algum problema, eu recordo de eu sentar com o meu diretor e falar e resolver o problema, né? Acho que muitas vezes pode ser resolvido também dessa forma, né? Acho que chegar num extremo de pedir para o sindicato resolver, porque eu imagino que a relação lá já não é das melhores, né? Já não é das melhores. Cara, assim, ó, eu vou te ser bem sincero. Nós temos uma relação com o CFC, uma relação boa, bem tranquilo. Mas na hora que a gente chega na mesa,
cada um puxa para o seu lado. Claro, claro. E Né? faz parte de um processo, né? Por isso que existem os Exatamente. sindicatos, né? Tá tudo certo. E outra coisa, o sindicato não está para prejudicar nenhuma empresa, né? O que a gente faz? Ah, tá errado. Já aconteceu da gente mandar, notificou o CFC. Aí o CFC nos mandou lá, tá errado, vamos corrigir. No Perfeito. outro mês corrigiu tudo numa boa. Claro. Esse é o trabalho do sindicato, né? É tentar mediar a situação para que seja resolvido o problema. Nem 8 nem 80, né? Talvez chegar no meio Exatamente. termo que fique bom para as duas partes, né? Porque negócio bom é negócio bom para as duas partes. Eu vejo dessa Exa forma, né? exatamente. Porque não adianta também querer algo mirabolante e a empresa não conseguir pagar e amanhã ou depois está não depositando fundo, não está, né, e está quebrando também. E da mesma coisa o funcionário, né? Está ali se Claro. dedicando e na hora que ele precisa também ele fica vendo navios, né? Então acho o equilíbrio, né? É. A gente procura assim, ó. Se tiver errado, a gente vai falar com a empresa vai corrigir. Em última instância, se não houve a correção, continuando vindo as denúncias, aí a gente parte para a justiça. Entendi. Mudando de assunto aqui, André, quais são os benefícios, fora, né, o que tu já citou, tá, de controle, de ajuda, né, judicial, a instrutor, mas quais são os benefícios do instrutor que ele ajuda, né, ou que ele contribui para o sindicato, para o SEACOM? Tá. Assim, na realidade, o papel do sindicato, tá? Ele não é um papel, como é que eu vou te dizer, de benefícios, tá? O sindicato luta por melhores condições de trabalho, é por isso que o sindicato luta. Esse é o papel principal, tá? Aí depois que veio o assistencialismo, certo? Que aí no caso, o que nós temos hoje no sindicato? Nós temos um atendimento odontológico, tá? Para o associado e a sua família, tá? Quando eu falo associado, para te associar, tá? Tu vai pagar uma mensalidade de R$ 20 para ti e para tua família. 20 cada Esposa, pessoa. oi? 20 por pessoa. Não. 20 para a família toda. Eu tenho um filho, tenho 5. R$ 20 Se eu para tiver um ti, para time tua de futebol de esposa. campo, é R$ 20, André. Exatamente. É R$ 20 para tua família, no caso, o que é o titular, a esposa ou companheira, né? Porque hoje em dia nem todo mundo, e filhos menores de 18 anos. Perfeito, entendi. Tu vai pagar só R$ 20, tá? Aí tu tem a dentista aqui no sindicato, Uhum. tu vai ter um convênio médico que é um e-saúde, tá? Que é uma clínica aqui em Porto Alegre, que Como é que é atende o nome? e-saúde, E saúde. e-saúde, que atende os nossos associados. Sede campestre com piscina, campo de futebol, pracinha, local para churrasqueira, para te ir lá e passar o dia. Isso tudo por R$ 20 mensal. Same time, you and I drink the poison from the same line. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of these things from the daylight, running from the daylight, from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time.
tá? Aí vamos supor o Lucas e o filho dele resolveram vir aqui no sindicato, ligaram, marcaram uma consulta com a dentista. Ah, vou fazer uma limpeza, uma coisa. Quanto é que eu vou pagar por isso? Nada. Olha, esse é um bem legal, bem legal. Se eu for... Eu me atrevo a dizer que pouquíssimos sabem disso e usa isso, André. Se os 9 mil empregados hoje do Centro de Formação de Condutores começar a contribuir com os 20, tu vai ter que botar mais dentista aí, hein? Exatamente. Eu quero fazer isso. Lá, para te ter uma ideia, eu pago para dentista, por atendimento, R$80. Entendi. Lá na clínica, no iSaúde, eu pago R$80 por consulta. O associado não vai pagar nada. Entendi. A gente quer que o pessoal se associe e participe do sindicato. Entendi. Legal, bom, legal mesmo. Bom, não sabia disso. Acho que o pessoal que está vendo também vai gostar. E tem na página do sindicato. E como faz para se associar? É só ir na página, preencher os dados? Tem ali, tu manda um e-mail, em seguida já vai ser respondido. Tu não precisa vir aqui para fazer pagamento, pode ser por Pix, pode ser por depósito. Cartão? Como quiser. Cartão, Perfeito. Como achar melhor. Tá, legal. E o que é, André, já que tu entrou nessa questão, pô, bem legal, acho que o pessoal vai gostar aí, hein? Sede campestre, futebol, piscina, churrasco, sim. A galera aqui gosta de churrasco, né, André? Sabe como é que é? É. Como Cara, que assim, é? Ó, nós tivemos que... O que acontece? Nós acabamos abrindo para a comunidade porque só os nossos associados não mantêm a nossa sede. Então, no verão, a gente abre a sede campestre para a comunidade. Aí o pessoal paga lá um valor X por dia e pode participar. Outra coisa também que é bom salientar, Lucas, vamos supor, o Lucas quer levar o cunhado dele que não é da categoria, não tem problema, tu vai pagar R$25 e tu vai poder passar o dia lá. Legal, entendi. E usufruir de todas as benfeitorias lá da sede campestre. Legal. E o que é a contribuição? Que existe duas contribuições, eu acredito, né? Não sei se uma é um desconto, que é taxa de negociação, é isso, né? E um desconto assistencial, é isso? Tá, assim, ó. O que muda é o nome, tá? Antigamente, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos a taxa sindical, tá? Que era obrigatória um dia de trabalho por ano de todo trabalhador. Esse aí não tinha direito à oposição. Entendi. Tá? Esse passou a não ser mais obrigatório. Entendi. Tá? E agora a gente só tem a taxa negocial. O que é a taxa negocial? Antigamente, a taxa negocial era 12%, tá? Do salário em 3 parcelas. Hoje, a taxa negocial é 2 dias de trabalho em 2 parcelas. Um dia num mês e o outro dia em outro mês. Que, na realidade, isso corresponde a 7 alguma coisa por cento do salário no ano. Tá? Hoje em dia, vamos ver aqui. Vem lá no mês de abril e junho, é isso? Conforme é fechada a convenção, é estipulado as datas. Entendi. Tá? Mas 2.701 divididos por 30. Hoje, por ano, isso aí é a contribuição, a taxa negocial. Dá R$180 por ano, divididos em 2 parcelas. 90 pila. Tá? E se tu quiser ser sócio, aí tu vai pagar, além desses 180, R$20 por mês. Sim. Que é com esses 180 que a gente consegue manter o sindicato. Entendi. Então a gente. Mas deixa eu. Vamos dizer que o meu CFC tenha 2 instrutores, 4 funcionários. Não, 6. 2 instrutores, um teórico e um prático, assim, sabe o que é mais? É só para uma exposição. Sim.
2 atendentes e 2 diretores. Estou falando de 6 pessoas. Então, do CFC, o que ele contribui seria, né, seria 180 vezes 6. R$1.080, é isso? Não, tu tem que ver o salário de cada um. Ah, são verdade, salários diferentes. verdade. Tá, não, verdade. Tá, não, beleza. Mas só tem a contribuição dos 6, lógico, o atendente é menos, o diretor é um pouquinho mais, né? Exatamente. Exatamente. Seria 2 dias de trabalho, porque o pessoal geralmente diz, porque tem que contribuir com 500, 600 reais. Não, é 2 dias de trabalho por ano. Entendi. Aí vamos supor um instrutor, Lucas. Um instrutor, 180 divididos por 12, dá 15 reais por mês. Claro, de contribuição. Cara, e assim, a gente briga. O pessoal pode dizer que a gente não faz, que a gente... Cara, a gente briga bastante. E assim, tudo que é tipo de denúncia, de reclamação, que chega aqui, a gente corre atrás. Entendi. Cara, como, às vezes é desconhecimento do pessoal, né? E por isso também, até a intenção, né, André? Assim, essa tua ajuda aí caiu do céu, participada. Deixa eu te perguntar. Eu lembro que por um período atrás, né, eu fui diretor, trabalhei para o diretor também, né? Fui diretor, enfim, do CFC. E a gente questionava muito isso, que não tinha retorno porque não aparecia. Tu não acha que pode se pensar alguma coisa para evoluir essa comunicação também junto aos instrutores? Eu não sei se vocês estão pensando algo. Hoje em dia tem as redes, né? Hoje em dia tem uma série de possibilidades, né, André? Assim, Lucas, hoje a gente não consegue se programar. Entendeu? Entendi. Conforme vem vindo os problemas, tu vai matando no peito, jogando para um lado, jogando para o outro, e vai resolvendo, porque tem que resolver. Entendi. Eu vou te dar um exemplo. Não vou dizer qual CFC, claro, o que foi que aconteceu. Nem a intenção expor ninguém. Um CFC X resolveu fechar. Tá? Aí entrou em contato com a gente. Porque a rescisão do pessoal vai dar em torno de 120 mil reais. Só que a gente não tem o dinheiro para pagar. A gente quer fazer um acordo. E eu digo, tudo bem, não tem problema. Vamos fazer o acordo. Manda as rescisões que a gente vai analisar. Analisamos todas as rescisões. Lembra que eu te falei que era 120 mil, valor total? Sabe para quanto passou essas rescisões? Conferidas pelo sindicato? 360 mil. Entendi. Dos funcionários que eles tinham direito, é isso? Exatamente. Então, eles iam deixar de pagar 240 mil de direitos para os funcionários. Entendi. E eles só estão terminando de receber agora, falta a última parcela. Entendi. Tá? Foi pago parcelado, mas... Claro, tudo. Receberam. Entendi. Mas se tu olhar aí, foi 60% a mais do que eles iriam receber, de 120 para 360. Só que a gente não divulga isso, não pode divulgar, eu não posso divulgar. Claro. Só quem vai, certo, imagino eu, né, nas assembleias, é isso? Exatamente. É como uma reunião de condomínio, é isso, né? Tu não pode expor o morador, mas quem tá ali, tu tá compartilhando o que tá acontecendo, é isso, né? Não, e esse pessoal aí que são, se eu não me engano, acho que são 7 ou 8 funcionários desse CFC que ficaram sabendo. Entendi. Aconteceu também um CFC que perdeu a concessão. Esse aí nós não conseguimos pegar nada. Não conseguimos fazer acordo. Aí o que a gente fez? Entrou com ação trabalhista. Foram 20 e poucos funcionários. Está correndo. Da onde que eles estão conseguindo receber? Dos precatórios. Sim. Mas por quê? Porque o sindicato entrou com ação, né? E conseguiu bloquear os precatórios que iam para o dono do CFC, estão indo para os trabalhadores. É outra coisa que acontece, mas a gente não pode estar divulgando.
Claro. O André, deixa eu falar em divulgação, a gente escuta também dentro, né? Eu não sei se é verdade, por isso eu vou te perguntar, tá? É verdade que quando não tem um valor mínimo por CFC, o CFC tem que pagar um valor a mais para o SEACOM? Por exemplo, Não, sei lá, é R$ 1.000 o valor mínimo. Se não não, chegar a R$ 1.000 de valores arrecadado pelos instrutores ali, pelos funcionários, né? O CFC tem que pagar anual esse valor. Não? Fechar essa conta, não? não, não. Tá. É por dia, é 2 dias de trabalho por funcionário. Se o Independente CFC de ter um funcionário ou ter 50 instrutor, aguenta, é a mesma coisa. é 2 dias de trabalho. Entendi. E a prestação de conta do SEACOM, como é feito? Isso é no site mesmo que eles entram e têm acesso a tudo? Não, a nossa prestação de contas, ela é feita anualmente, tá? Quando se encerra o período, só que o nosso período é diferente. O nosso período se encerra de setembro a setembro, Entendi. tá? E em dezembro nós fizemos a prestação de conta. Por Aí exemplo, ó, eu, instrutor, quero saber quanto o sindicato arrecadou de setembro de 2021, 22 a setembro de 2023. Dezembro, só que vai ter esses números, é isso? vem na assembleia que tu vai ter conhecimento. Perfeito. Mas ali, daí vai ser publicado lá. Daí que é mostrado ou é entregue? É É mostrado. mostrado o gráfico, é mostrado tudo, aonde foi gasto. Cara, assim, a gente procura ser o mais transparente possível. Eu não consigo pagar nada sozinho Claro. e o meu tesoureiro não paga nada sozinho. Nós precisa da assinatura dos dois. Entendi. Tudo, se eu for abastecer o carro, eu vou pegar a notinha da gasolina e vou botar no caixa do sindicato. Então, o Eu comprar instrutor. uma lâmpada Entendi. é com nota. A gente não faz nada sem comprovação. E esse, e esse, e esse, e esse essa prestação de conta, ela é feita por categoria ou pelo sindicato Não, por inteiro? todos. É Ah, para o estado inteiro. É a prestação de contas do sindicato. então, entendi. Ah, o sindicato arrecadou tanto, gastou tanto, está aqui as notas fiscais para quem quiser ver do que foi gasto e aonde foi gasto. Entendi. O instrutor que for, por exemplo, na próxima assembleia, que é dezembro, é isso? Não, é isso, dezembro? Quando é que é a É, próxima assembleia? A próxima é, assembleia só em dezembro, não tem nada antes. é. Tem agora sábado, mas Ah, aí não é sábado? prestação de contas, não é nada. É uma assembleia de eleição, porque só teve uma chapa, né? E aí, como chapa única pode ser feita através de aclamação. Entendi. E isso é feito aí Na sede central. aí na sede central, que é na rua? Alberto Bins, 1046, centro. Tá, beleza. Lucas, para te ter uma ideia, tu sabe quantos sócios nós temos hoje Sócios esses que pagam 20 por mês. que podem votar? Vou chutar. Ah, Vou chutar, vou dar um chute aqui, tá? Tá incluído o instrutor, tá incluído todas as diretores. categorias do sindicato. Ah, perfeito. Aqui não é só, aqui na minha cabeça é só. Quantas pessoas são no total? Mais ou É. menos. Associados, que pagam os Associados. R$ 20, 44 pessoas. De todo o sindicato. De todo o sindicato. Para te ter 44 uma ideia, pessoas. na época que eu era diretor de base em Pelotas eu tinha 220. 44 vezes 20. 880 é o valor arrecadado do sindicato, que podem utilizar a sede, o odontológico e a clínica médica, pagando R$ 20 por família. Por família. De quantas pessoas possíveis, André? Instrutores, a gente está falando, instrutores, diretores, estamos falando aqui de 9 mil, mais ou menos, 8 mil. Eu acho que não 9. chega a isso. Eu acho que fica em torno de
Só instrutores e trabalhadores de CFC, em torno de 7 mil. Tá. Quantos no total a gente estaria falando? De todo o sindicato, em torno de 15 a 18 mil. 15, então 50% corresponde aos instrutores, é a categoria mais forte, digamos assim, para o sindicato, né? Imagina, 15 mil, apenas 40 pessoas contribuem com os 20 e podem usar. Por que eu estou insistindo nisso, André? E quem me conhece sabe, né? Gente, às vezes a gente paga R$300 para ter um plano de saúde, né? Seja de um conhecido ou não, para ter acesso a médico. Tu está falando que eu posso ter acesso a médico para mim, para a Luana, para o meu filho, R$20. Eu não pago nada de contribuição, R$20, gente. R$20 por mês. Aí, assim, como é que funciona, Lucas? Tá? Nós temos clínico geral, tá? Ginecologista, consultas gratuitas, tá? Tu não vai pagar nada. Aí, se tu quiseres um especialista, aí tu vai pagar R$80. Entendi. Se eu quiser... Não, beleza. Um clínico geral é uma clínica, né? E aí eu tenho acesso ao médico. Quantas vezes a gente vai num postão de saúde, num posto que eu não vou, não tem atendimento? Às vezes eu posso ter e diminuir aquele atendimento. Isso, porque às vezes é coisa que não é grave, né? Às vezes é uma coisa mais simples, é isso, né? Exatamente. Galera, a gente está chegando a 1 hora aqui, Papo com Café passa voando. Passa voando. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de dar o like aqui no vídeo, isso faz chegar a muitos instrutores. Compartilha, né, o link desse episódio. Botem aqui nos comentários o que vocês estão achando também, né? O André também tem acesso a isso, ele também lê. Eu vou deixar os dados do André e do sindicato aqui, né, para vocês também, quem quiser fazer contato, conhecer um pouco mais. Acho que participar, né, muitas vezes pode eliminar um pouco de um preconceito que às vezes tem, né, com os sindicatos, independente de ser A ou B, não é isso. E óbvio, né, te inscreve no canal, me dá aquela moral aí. André, a gente está chegando aqui no final. Eu não sei se por enquanto eu deixei passar alguma coisa que tu queira dizer aos instrutores. Cara, assim, ó, o que a gente pede? Apoio só. Apoio dos instrutores, venham conhecer. Assim, na temporada de verão, que é onde o pessoal mais procura, a gente chega ao pico de 70, 80 associados. Tá? Então eu peço, venha conhecer o sindicato, venha participar, participe da assembleia, vai lá na sede campestre, tem salão social lá, tem mesa de ping-pong, tem mesa de pimbolim, tem o salão, tem campo de futebol, tem pracinha, tem as piscinas no verão. Aqui no centro a gente tem um salãozinho de festas um pouquinho menor, que dá em torno de 60 pessoas, 70 pessoas bem acomodados, com churrasqueira, tá? Isso tudo é para o uso do associado, então é só se associar e usufruir do que o sindicato está oferecendo. André, para a gente encerrar, tem alguma coisa que os instrutores que tu recebe aí, ou em negociação com o CFC, né? Ou alguma coisa, né? Que tanto o Cecinho ou o Edson falava, o André, o pessoal faz isso lá e isso prejudica. Tem alguma coisa que tem que os instrutores evoluírem, melhorar, para que eles não sejam, não só não prejudiquem, né, a empresa, mas também que eles não sejam prejudicados, talvez com uma justa causa, André. Sim. Assim, Lucas, o que aconteceu esse ano? Com a mudança do sistema, o que aconteceu muito? Inclusive, nós colocamos no site e eu coloquei no grupo dos instrutores do Rio Grande do Sul. Foto de foto. O pessoal estava tirando foto do aluno e depois ia lá no celular